Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Episódio de hoje, aquele sobre ansiedade, parte 1. Acontece assim, do nada, há 20 anos. O coração dá uma acelerada, o estômago embrulha, o lugar, por mais amplo que seja, parece apertado. Falta ar, falta visão. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É a frase que surge na minha cabeça. 1, 2, 3, 10 vezes. Sinto dor no peito, eu sinto tontura, eu sinto que eu vou desmaiar. Eu tento respirar, o ar não vem. Tenho a sensação de que eu estou fora do meu corpo, de que eu consigo me enxergar do lado de fora. Não consigo mais pensar. Eu tento respirar, mas só consigo imaginar coisa ruim. Ai, meu braço formiga. Ai, mas as pessoas não podem notar que eu estou assim. Seja forte, Camila, seja forte, seja forte. Logo vai passar, logo vai passar, logo vai passar. Passou. Até o próximo vir. É horrível viver com ansiedade, é horrível viver com síndrome do pânico. Mas passa. Esse foi o depoimento de uma grande amiga minha do Thiago, a Camila Borowski, que tem síndrome do pânico, como ela disse, há 20 anos. Ela, a pedido do Thiago e eu também, ela fez esse áudiozinho pra gente para contar como ela se sente em momentos de crise. Dá uma angústia na gente, né? De ouvir, né, Ti? Ouvindo o áudio da Camila lá na minha mesa de trabalho, ela mandou isso ontem, antes de ontem, duas coisas aconteceram. Eu comecei a sentir essas sensações, mas ao mesmo tempo foi importante ouvir de uma amiga tão próxima, e a gente já tinha conversado disso, mas na hora rola essa questão da identificação, rola uma sensação de que você não está sozinho, e que outras pessoas passam por isso também. Eu acho isso muito importante. Mas, aproveitando o gancho que tu falou, perguntou se as pessoas que estavam ouvindo, se alguém se identificou, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a respirar fundo, exatamente como a Camila fala no fim do áudio que vai passar. Então, vamos respirar fundo, que a gente vai falar sobre esse assunto que é um assunto complicado, é um assunto denso, mas vai ficar... Estamos bem juntos aqui e a gente vai junto conversar sobre isso e tentar... Não sei se a palavra é desmistificar, mas assim... Acho que de conversar sobre isso, mesmo, né? Sobre esse assunto. Queria também falar que esse foi o assunto mais votado entre os benzinhos do nosso grupo do PicPay, do nosso grupo de benzinhos oficiais. A gente está lá no Telegram. Se você quiser fazer parte do nosso grupinho exclusivo, é só entrar no PicPay, escolher um dos planos de apadrinhamento, afiliação. Baixa o aplicativo do PicPay se você não tem ainda. Procura Estamos Bem, ele tem tudo explicadinho. A gente está esperando vocês para participar da nossa conversa. Um beijo para os benzinhos oficiais lá. E bora falar de ansiedade. Olha, vou falar. Já aconteceu o que acontece comigo pelo menos uma vez por semana, né? Que? Ontem eu acordei 3 horas da manhã. Não consegui dormir mais. Na expectativa de gravar esse programa e de não falar nenhuma besteira. Né? Fiquei bastante preocupado. Mas aí eu leio o meu livro e eu consegui dormir de novo um pouquinho. Tô 3 horas da manhã é a hora da bruxa ainda por cima, e né? é impressionante, porque é assim que tem acontecido agora, sabia? Diz que a hora da bruxa é 3h33, né? Não sei, mas tem acontecido isso. E essa noite não foi diferente, mas eu tô lendo um livro da Jojo Moyes e ele me concentra em outra história e eu não fico entrando em paranoia, sabe? Qual que é a tua relação com a ansiedade? Então, fala um pouquinho sobre isso na tua vida, como isso se manifesta. Pegando hoje, que foi bem recente, eu acho que fica bem fácil de entender. E eu acho que você estudou bastante para esse programa, talvez você até consiga me ajudar com algumas coisas aqui. Eu estudei bastante porque, não querendo te interromper, já te interrompendo, Você ficou bastante ansiosa. Não ansiosa. Não, na verdade não. Acionou meu lado CDF, que não é sempre que se aciona, tá? Então eu achei interessante esse processo. Não tô ansiosa, mas eu quis me debruçar por um assunto que eu não conheço tanto. Já falando um pouco da minha relação, né? Te interrompendo, mas eu quero ouvir o teu primeiro. Mas como é um assunto que eu não conheço tão bem... Então, me despertou esse lado do CDF Geek, fui falar com psicólogos e tal, para conseguir falar de um jeito mais respaldado, enfim. Eu acho que a gente ficou bastante preocupado com esse tema, porque
Impacta muito na vida das Impacta pessoas. muito e se fala muito disso hoje em dia. Eu acho que daqui a pouco eu volto para minha história, mas eu acho que quando nós nos preocupamos demais em fazer esse tema e quando a gente leva essa discussão para os benzinhos lá no nosso grupo oficial, ou como eu levei para as redes sociais, a gente vê que tem muitas percepções erradas sobre o tema. Muita gente ainda está tentando entender o que é, né? Eu acho que eu vou cortar a história de hoje porque eu pensei numa outra coisa que para mim foi mais importante em relação à ansiedade, que eu nunca tinha entendido o que era, até ter uma crise de pânico, e aí, quando alguém me falou que era ansiedade, eu fiz, tem um nome isso. Então eu sinto que tem muita gente sentindo muitas coisas sem nome aí. Por isso que é Agora, importante procurar ajuda, sim, sabe? agora, tem uma coisa que eu acho muito importante de se falar, que é que sabe, tipo, o filme Divertidamente? Sim. Que ela explica bonitinho que existe uma diferença entre tristeza e depressão. Eu acho que se existisse, fica aí a ideia, é da Disney ou da Pixar? Não é, a Disney e a Pixar não são uma coisa só? A gente olha tudo pro Dantas. A gente pessoal. aqui, pã, pros jovens. É da Pixar, mas a Pixar é da Disney. Sim, mas é que, tipo, fica aí a dica pra É Pixar Disney Pixar. fazer o Divertidamente 2. Eu adorei esse filme. Eu e eu vi adorei recentemente. muito, muito, muito. É um filme que não é pra que eu acho que crianças pegam algumas coisas, mas é um filme super profundo, assim, com lições Demais. muito legais. E eu acho que fica a dica pra Pixar, se fizer um Divertidamente 2, uma dos bichinhos da nossa cabeça ser a ansiedade, porque existe uma tendência, eu vi isso muito nos comentários no nosso grupo, para as pessoas que a gente perguntou, no teu post que tu fez, achando que a ansiedade é só ruim. Não, a ansiedade é uma sensação, é um sentimento válido, que nos faz humano. Na verdade, ele é um sentimento. Todo mundo tem, né? Ele Todo mundo tem. Tem um instinto de preservação, né? Exatamente. A gente tem que só aprender a lidar com a ansiedade e não demonizá-la. Mas eu acho que, às vezes, algumas pessoas estão tão despreparadas para viver algumas coisas da vida. E é normal, óbvio. A gente está aqui em processo de evolução, senão a gente desencarna. É uma jornada coletiva. É uma jornada gente. coletiva. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas estão tão despreparadas para algumas sensações humanas que elevam a ansiedade a uma altura, a um patamar e se assustam com aquilo e não sabem lidar. Existem casos clínicos, como que a Camila colocou no começo da história, que não é ansiedade. Ela mesma fala, ela tem síndrome do pânico. Então, Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado para não se autodiagnosticar. E ser ansioso tipo, eu sou medrosa, eu sou insegura, eu sou ansiosa. Isso é uma característica. Agora, eu tenho síndrome do pânico, aí isso é um diagnóstico. Então, acho que a gente tem que cuidar ao se definir assim. E tem alguns sinais... A Camila tem um diagnóstico que ela buscou com profissionais. E às vezes acontece mesmo de a gente estar se sentindo mal e a gente busca o conceito que está mais perto, aquilo com que você mais se identifica olhando na internet, vendo um vídeo, vendo alguém falar. Então é normal também, na ansiedade de tentar se entender, se autodiagnosticar de forma, às vezes, não tão precisa. Por isso que a gente sempre fala para procurar a ajuda de um especialista, né? Sim, e o Google não é um especialista, Exatamente, gente. Eu amo o Google, mas ele não fez faculdade de medicina, nem de psicologia. Pelo menos para mim, na lista dos inimigos dos da minha ansiedade está o Google, porque o Google nunca me deixou mais tranquilo. É sempre pior. Eu tô me segurando desde que a gente fez essa pauta para te perguntar que raios de história é essa do dia da gravação com o Fê que tu colocou como um exemplo de ansiosa. Gente, você sabe o que aconteceu? A gente foi gravar uma coisa super legal com o Felipe, que vai rolar aí, vem coisa boa por aí, porque ele não falou o que é ainda, né? Eu O fiquei... Keeping Up with the Cruz. Eu fiquei a gravação inteira transpirando com a minha perna tremendo. Eu não sei nem se o Vitor percebeu. Eu fiquei a gravação inteira assim, porque era uma situação... No dia anterior já tinha me deixado preocupado do que eu teria que fazer, que coisas Não eu tinha que teria que fazer fazer. nada, né? Não, que cobranças que teriam. E aí eu sentei eram câmeras, gente, muitas câmeras. Era tipo Projac, num restaurante aqui em São Paulo. Pra mim, um Projac, eu que não sou assim uma estrela de cinema. E eu fiquei a gravação... Eu não consegui relaxar enquanto... Quando acabou, fez assim pra mim... Mas hoje eu tenho mecanismos de controlar. Então hoje eu fiz uma piada na gravação. Eu falei, eu não consigo. E falei, minha mão está tremendo, eu não posso fazer isso. Sim, e tu falou, eu tô suando. Que tem a ver com o que a Camila falou no depoimento dela, que você fica em algum momento muito preocupado que as pessoas não percebam que você está passando por aquilo. O que eu passei a fazer? Comecei a dizer que eu tô passando por aquilo. Então, mas eu acho menos que... uma coisa tensa, sabe? E eu acho que isso é o mais importante. E não ter vergonha é muito importante. Pedir ajuda. Eu não sou uma pessoa ansiosa.
Pelo contrário, eu sou uma pessoa, assim, às vezes até desencanada demais com algumas coisas, eu acho. Mas eu já convivi com muitas pessoas com ansiedade. Já tive... A Camila é uma amiga minha há muito tempo. Eu já tive do lado dela quando ela tive várias crises de pânico. Tive um ex-namorado que tinha... a Rafa Polo que falou, se tu não falar de mim nesse programa de ansiedade, eu Tá não sei qual vai ser teu falado, exemplo. Rafa. A Rafa, que trabalhava comigo, também tinha muitas crises e ela me ligava. E eu não sei se porque eu tenho esse meu jeito que eu não tenho. Que as pessoas... muitas pessoas com as quais eu convivi vinham a mim meio como... pedindo ajuda. E eu acho ótimo, tá? Venham a mim pedindo ajuda. E é importante ter alguém mesmo. Mas né? eu tive um episódio que eu lembro muito de ficar muito ansiosa. E eu acho que, no meu caso, é um exemplo de uma ansiedade natural da vida. Que eu lembro muito que veio o dia antes de eu me mudar para São Paulo. Faz 13 anos isso já. Eu estava na minha casa, na casa da minha mãe, né? Mas a casa que na época eu morava. A Júlia, que é uma amiga minha, que é psicóloga, que inclusive me tirou muitas dúvidas sobre esse programa, estava dormindo lá em casa. E eu lembro, assim, coisas, né? Assim, tipo, eu lembro algumas coisas, eu não tenho certeza, mas eu não lembro se era de noite ou de manhã. Eu sei que eu estava na minha cama. Eu tinha uma cama de casal, a Júlia estava dormindo comigo. Aí eu acordei, eu levantei da cama com uma angústia. E comecei a chorar. Eu lembro que eu olhava para o meu quarto, tava uma mala gigante, que era de me mudar para São Paulo. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu acho que muita gente, que a Camila falou, que tu falou, que não tem coragem de fazer. Eu pedi ajuda. Eu fiz o quê? Mãe! Aí você vê que tem a questão é quando isso é cotidiano, né? Então, mas aí a gente vai desconstruindo aquele sentimento na hora. E minha mãe, óbvio, é claro que tu tá ansiosa, tu vai te mudar para uma outra cidade, tu vai começar uma vida nova, tu não sabe se vai dar certo, se não vai dar. Mas vamos lá, respira fundo, vamos tentar. A gente está aqui para te ajudar. Se der alguma coisa errada, pode contar com a gente, a Júlia também. Então, assim, eu fui desconstruindo aquele momento ali, respirando fundo, e aí aquilo passou. Isso foi mas assim, foi uma sensação de muita angústia, foi um aperto no coração. Imagina isso toda hora, né? Exato, é isso que eu penso. É legal você contar essa história, porque acho que a gente começa a demarcar o assunto da ansiedade, que era uma das grandes preocupações, acho que desse programa, entender quando isso vira Quando patológico. Patológico é a palavra, É a palavra, né? Eu fui procurar o Márcio Berneck, que é o maior especialista em ansiedade no Brasil. Eu tentei entrevistá-lo, gente, antes da gravação do programa, mas eu vou conseguir falar com ele só na terça. E hoje é sexta. De qualquer forma, eu vou conversar com ele, de repente, se ele tiver algumas coisas legais, eu posso levar para as nossas redes sociais do que ele falar. A gente é @estamos_bem, tá? Podcast Estamos Bem no Instagram e Estamos Bem Pod no Twitter, se vocês não seguem amiga. a gente ainda. É isso aí. Mas o Márcio gravou um vídeo bastante simples pro canal do Drauzio Varela, que é muito bom. E ali ele conseguiu começar a demarcar, e eu acho que a gente pode começar a falar disso, o que torna a ansiedade algo patológico. E o Márcio gravou um vídeo pro canal do Drauzio Varela, em que ele começa a esclarecer quando que a ansiedade vira patológica. Eu achei interessante que eu nunca tinha parado para pensar nisso, e agora nesse depoimento da Bárbara a gente consegue ver como funciona dessa forma, que ele diz, né, que as sensações físicas são as mesmas da pessoa que tem um momento de ansiedade e da pessoa que é patologicamente ansiosa, né? Ele fala que a diferença é quando a pessoa começa a ter muito prejuízo funcional. E o que ele chama de prejuízo funcional? É assim, normal as pessoas terem medo de mudar. Não é normal se você não muda por causa desse medo, sabe? É normal que a pessoa tenha medo de falar em público. Começa a virar patológico se o seu falar em público te atrapalha no trabalho, que você não consegue desempenhar a sua atividade. As pessoas conseguem viajar e você não consegue. Aí você precisa procurar uma ajuda porque realmente está atrapalhando a sua vida. Ele explica dessa forma bem simples. Né? E ele complementa, é só para dizer como ele complementa. E junto com isso que ele chama de prejuízo funcional, vem um sofrimento excessivo, que passa a ser muito difícil viver. Aí você precisa procurar ajuda mesmo, porque a sua ansiedade cruzou aquela barreira do que estaria dentro da normalidade. Assim, no melhor uso do que a palavra normal, tá? Porque, sim. né, que é uma palavra complicadíssima. Comum, né? Como eu falei nesse programa, que eu fiquei CDF com esse programa, eu falei com várias psicólogas, e uma delas é a Roberta Menezes, que é uma benzinha oficial do PicPay, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em terapia comportamental cognitiva. Ela também frisou muito isso que ele fala, da ansiedade sozinha não ser um distúrbio, né? Um sentimento fundamental da nossa vida, que nos protege e nos prepara para o futuro. Então, é aquela coisa assim...
eu tenho uma reunião, uma apresentação importante amanhã. Eu vou ficar ansiosa com isso, então o que eu posso fazer para ela ser uma melhor apresentação possível? Mas eu vou lá e vou fazer a apresentação, né? Mas eu vou falar com 2.000 pessoas. Gente, como eu não vou ficar ansiosa? Normal, né? Então, talvez seja o segredo de abraçar às vezes. Claro, eu estou falando de... E aí eu estou muito me baseando, depois se vocês quiserem entrar no perfil do Thiago, @luxo-riqueza, que agora tem 10.000 seguidores, e arrasta para cima. Obrigado, Ele lançou uma gente. pergunta no Instagram dele quais são os gatilhos que despertam a ansiedade. E o que eu acho que também apareceu muito para mim nas minhas conversas com os psicólogos foi: quem tem síndrome do pânico não precisa de gatilho para acontecer isso. Então a pessoa está, como a Camila falou, estou aqui parada num lugar, não tem uma viagem pela frente, não tem uma apresentação pela frente, não tem uma câmera na minha cara, não tem uma mudança na vida. Eu estou aqui num lugar conversando com os meus amigos, estou aqui, o Dantas, a gente está gravando um podcast, uma situação às vezes corriqueira, e vem aquela sensação. Isso é uma coisa para se prestar muita atenção. Nem sempre a crise de ansiedade depende de alguma coisa que vai acontecer. Agora, e aí eu acho Eu tive uma vez no carnaval uma que veio do nada, lembra? Então, Que eu não sabia agora, o que era, né? eu acho que, sim, aí as pessoas conversando, coisas que me despertam ansiedade. Alguém falou lá, trânsito. Cara, tu tá no engarrafamento, tu tá com hora para chegar num lugar. É óbvio que aquela situação vai ser desconfortável, óbvio que aquela situação vai te dar um desconforto, um suadouro e tal. Mas isso tá te impedindo de ir para algum lugar? Isso tá te angustiando a ponto. Se tu chegar lá e der tudo bem, tu vai conseguir pegar o carro e voltar para casa? Então, tá no espectro da ansiedade do ser humano de ser vivo, né? Agora, tu começa a deixar de não conseguir dirigir com medo de não, sei lá, ter uma tremelique no meio do engarrafamento e não conseguir mais ir para lugar nenhum de carro. Que eu acho quando entra no que os psicólogos nos falaram, que é preocupações excessivas e mal-estar, né? Aquilo não pode te impedir de viver a sua vida de uma forma mais natural e saudável possível. Quando aquilo começa a te impedir de fazer as coisas, e é difícil às vezes definir essa situação de mal-estar, né? O Dr. Márcio mesmo fala num texto que pessoas podem passar mais de 10, 15, 20, a vida toda sem saber que sofriam de ansiedade, né? E alguns dados assim que a gente viu nas nossas pesquisas é que, sim, o Brasil é um país mais ansioso da América Latina. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, de 2018, falou que 9,3% da população brasileira manifesta o quadro de ansiedade. E desse quadro, as mulheres são as que têm mais, 7,7%. As mulheres são mais ansiosas. Isso. Os homens são 3,6%. Agora, o que eu acho é que, por exemplo, por que eu acho que a gente tem que entender o que a ansiedade traz na nossa vida, como ela pode virar um catalisador de atitudes que nos levam para frente e não nos prostre, né? Não nos paralise. Tô curioso. Entender qual é o papel e o que é o lugar de... Tu usa a palavra normal, mas qual é o lugar de confortabilidade de estar vivo? Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela porque eu não perguntei para ela se eu podia falar essa história, mas é uma história dela que me marcou muito, que ela estava tendo uma crise de ansiedade uma vez, daquelas terríveis, que acho que muitas pessoas que vão cientificar, que eu sei que tu já teve uma parecida, de achar que eu vou morrer e de até ir para o hospital. Fui para o hospital. E aí, quando ela chegou no hospital, deram um ansiolítico para ela. E aí, ela tomou aquele remédio e ela falou, gente, é nesse lugar que as pessoas vivem, mental, eu quero viver aqui para sempre. Só que não, ninguém vive, assim, não é esse que é o lugar que a gente tem que buscar, o lugar da apatia, da anestesia. Não à toa, os ansiolíticos são os remédios que mais viciam entre os tarja preta. Por isso que eles são remédios que são prescritos por médicos e tarara, tem toda uma coisa assim. Porque ele traz uma falsa sensação. Eu acho que tem gente que sim precisa tomar remédio. Óbvio, gente, eu quero deixar muito claro que eu e o Thiago, nós somos jornalistas, nós não somos médicos. A gente teve uma preocupação de falar com muitos especialistas para fazer esse programa. Tem tratamento que precisa de acompanhamento com remédio, não tem como. Tratamento que precisa de acompanhamento com remédio, mas a gente tem que se desapegar dessa sensação de que
o normal, entre muitas aspas nessa palavra, é não se sentir ansioso. Mas sabe que os ansiosos não tratados tendem a buscar coisas que tragam esse efeito? Então é muito comum ter problemas com álcool e remédios que trazem relaxantes, sabe, relaxante muscular. Sim. Isso viram escapes para a pessoa controlar aquela sensação de não ter o controle do que ela sente. Mas assim, e aí tem os... Tem um pouco a ver, né? Não, tem tudo a ver. Porque eu acho que é isso. Porque, assim, é normal, é comum, é usual. Eu tô tentando desconstruir essa palavra do normal, tá? Ai, mas tem hora que a palavra normal é tudo que a gente precisa. Não se sentir tranquilo quando tem uma câmera na tua cara, Ti. Então, assim, não Eu tem sei, mas nada é que- demais. É que você coloca nessa perspectiva de uma pessoa que não se sente incomodada com isso. Não, mas eu me sinto incomodada. Eu não tava ali, Sim. tipo, nossa, que todos os Mas- dias eu tenho uma câmera. Eu sei que não, mas não pode, a gente não pode ter a sensação de que... Eu entendo o que você quer dizer, que é, gente, vamos tentar viver a vida com calma e entender que aquela situação, ela é normal, que ela é uma usual, que vai ter uma câmera na sua frente, mas Não, é eu acho que, inclusive, nesse não é fácil Não, assim. não é fácil. E não é o normal. Eu acho que, na verdade, até o contrário. Vamos entender que tudo bem se sentir desconfortável. É isso que eu quero dizer. Então, mas desde que você não sinta palpitação, tremedeira, sim. suor Claro. excessivo, aí não dá, né? E aí, aí tem uma vantagem de você ser diagnosticado, é que você começa a entender que isso vai acontecer. Uhum. Mas a pressão de não querer que isso aconteça e de que as pessoas vão reparar, continua lá. Então, assim, é mais fácil quando você entende que você é ansioso, que você vai passar por isso. Então, assim, hoje eu chego num lugar, por exemplo, que eu não conheço ninguém, tem muita gente, eu dou um jeito, mas geralmente os meus começos são horríveis. Eu falo coisas erradas, eu fico super desconfortável, eu acho que tá todo mundo olhando pra mim. Eu me lembro, as primeiras gravações do Wanda, pra mim, era uma tortura. Era uma tortura, porque pra mim era um teste. Eu era obrigado a falar sobre coisas pra um monte de gente que eu via, etc e tal. E até hoje, quando a gente gravou, por exemplo, o do Doritos, eu tive dificuldade de entrar naquele programa, porque eu começou a me dar um... Falei, ai meu Deus, eu vou falar besteira aqui, eu vou falar besteira aqui. Aí entrei numa coisa, eu vou falar besteira aqui, eu vou falar besteira aqui. E uma hora eu entrei numa corrente que era, estou falando besteira aqui, estou falando besteira aqui, estou falando besteira aqui. Eu parei 2 vezes naquele programa pra perguntar pro Felipe se estava tudo bem, se eu estava fazendo tudo verdade. certo. E eu que tava ali, tipo, super de boa, foi eu que falei uma coisa uma hora que não podia falar. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Thiago, tá tudo bem? Eu cheguei na minha casa, eu mandei um WhatsApp para o Felipe perguntando se estava tudo certo. Porque eu entrei numa pira de que estava tudo errado e de que eu não ia conseguir fazer aquilo. Gente, o negócio que a gente faz toda semana. Não é engraçado, né? Uhum. Nossa, eu fico muito espantado. Mas aí, como que tu criou... Desde quando tu lembra de ter essas coisas, assim? Olha, eu fui entender depois que eu tive a crise de pânico, né? Tá. Eu nunca fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu tive uma crise de pânico muito específica quando eu ia morar com você. Eu ia tomar uma decisão, uma big decision na minha vida. Que é meio né? tem a minha, mais ou menos a minha história. Parecida, eu tinha saído de casa para estudar em Bauru, depois eu voltei para São Paulo, fiquei morando com a minha mãe. E era uma situação tensa, assim. Minha mãe ouve esse programa, então minha mãe não lidou bem com a minha saída de casa, mesmo eu tendo 28 anos, 29, sei lá. E pra mim gerou uma pressão interna muito grande. Teve uma madrugada que eu passei a madrugada inteira achando que eu ia morrer, fiquei lá jogando a minha idade no Google e ataque cardíaco. E aí aquilo me deixou muito, aquilo me deixou muito preocupado. Mas passou. E aí eu voltei com um episódio muito menor, eu fui fazer terapia e eu contei essa história no consultório e a psicóloga na época falou assim, não, você teve uma crise de pânico, você é uma pessoa que tem ansiedade. E aí eu comecei a perceber o quanto isso acontecia antes, né? No trabalho, na vida, o quanto eu me sentia desconfortável ao chegar em lugares diferentes. E aí que eu fui entender que o que eu sentia, o que me angustiava, era uma ansiedade crônica, assim. Mas até eu passar por esse momento, não tinha entendido. E aí eu queria... Por isso que eu acho que, assim, tem uma vantagem e uma desvantagem de a gente estar gravando esse programa e de as pessoas estarem falando sobre isso agora. A primeira, eu acho que é uma coisa que você pegou muito forte, quando a gente estava falando do programa e agora que a gente está gravando, que é... Criou-se também, tudo é ansiedade agora, né? Isso. Tudo é ansiedade. Então eu tô no trânsito buzinando, é ansiedade. Isso eu acho que é a parte negativa da discussão que tem hoje de saúde mental. A parte positiva é que está se falando sobre isso, existe menos preconceito. Sim, e é muito importante se falar, porque assim... Então não espere chegar numa situação em que você vai se sentir
muito mal a ponto de achar que você vai morrer do nada. E que tu não vai fazer... aquilo que do exemplo que tu falou, de deixar de fazer coisas, de deixar de encontrar os amigos, enfim, de deixar de ir no cinema, enfim. E mesmo quem já diagnosticou e às vezes, tá tudo bem, dá uma relaxada, cuida, porque às vezes aí você começa a se acostumar com aquilo. E outra coisa que eu acho importante, existem fases da vida que te geram mais ansiedade. Sim. E tu pode passar por essas fases e, tipo, o Thiago que mora sozinho, eu mudar de cidade. O Marcos, meu marido, tem uma história também de quando ele ia morar de cidade, que ele lembra que ele ficou, tipo assim, ele estava um dia preocupado com isso, quando ele viu, ele estava 3 horas andando na sala para lá e para cá, pensando, falando sozinho, sabe? Ele começou a ficar desesperado. Aí ele foi realmente fazer terapia também. Mas aí passa essa fase e aí tu começa a conseguir conviver com aquela decisão. Eu tô me sentindo desconfortável aqui agora. Eu tô o De tempo falar. todo me sentindo desconfortável. Tipo, tá um nó, assim, tá um embrulho no meu estômago. Assim, dá vontade de chorar, mas eu acho que é importante falar sobre essas coisas. Sim, e aí uma coisa que a Júlia Bongiovanni, que é a minha amiga psicóloga, que eu conversei com ela também, ela é psicóloga da URGS do Rio Grande do Sul, ela falou que a gente também tem que aprender a entender os sentimentos. Que é o divertidamente, que é o meu, eu explicando, né, do meu jeito assim mais jornalístico, é o divertidamente, que existe o medo, existe a angústia, existe a ansiedade. Todos eles fazem parte do cérebro, né? Então, às vezes, uma angústia é de uma fase nova, de alguma coisa que está acontecendo, de algo que pode mudar e tu vai continuar a viver. De novo, a gente falou da coisa que não precisa do gatilho, que tu começa a ter sintomas físicos. Eu acho que isso é o mais difícil. E aí, o que eu ia te perguntar o que tu faz agora que tu foi entendendo ao longo dos anos? Tu lembra da primeira vez quando tu tinha... Quantos anos tu tinha? 28, 29? A crise de pânico, acho que eu tinha 28. Tá. E aí, nesses últimos 10 anos... 10 anos na semana que vem. 9, né? Que são 37. O que tu foi descobrir... O que tu foi descobrindo que te traz um respiro ou te tira desse lugar mental? Porque é um lugar mental, na verdade, Um lugar né? totalmente mental. Existe um termo, pelo menos eu uso lá na minha análise isso, gente, que é pra mim adiantou, que é o território da fantasia. É o momento que você começa... realmente, há 2 semanas eu tava com bastante trabalho e juro, eu acordei 3 da manhã e inventei que eu tinha uma doença que eu já não lembro o que era. Olha como era território da fantasia. E eu tinha certeza que eu ia morrer daquilo naquele momento. Que loucura, né? Eu não lembro nem que doença era. Eu falei, eu tenho isso. Eu tenho isso, é disso que eu vou morrer. Eu tenho isso, é disso que eu vou morrer. Eu tava tendo uma conversa ontem no Twitter com a @Sofia alguma coisa, que foi ela que me falou. Acha o arroba dela. Eu vou achar. Você tinha me falado da história de não ter gatilho e ela me falou da história de não ter gatilho também. E aí eu queria me lembrar de uma... Eu lembro o que ela falou, queria lembrar quem ela é só. Acho que é Sofia. O pior é você acordar de madrugada e não saber realmente por que você está acordado de madrugada. E aí você fica mais ansioso ainda, porque você não sabe por que aquilo aconteceu. Porque às vezes é mais fácil você dizer, tô ansioso porque eu vou me apresentar, tô ansioso porque eu vou viajar. Por exemplo, eu não consigo... Não existe uma viagem para mim. Não existe uma viagem para mim, de carro, de ônibus, de avião, que eu vá deitar no dia anterior, dormir e acordar e viajar no outro dia. Não existe. Eu não vou dormir. Não, eu não consigo. Mas sabe uma vez a Mônica Galevich, uma ex-chefe que eu tive, uma vez ela me perguntou, eu falei, nossa, cheguei no trabalho assim, tipo, com olheira cansada, eu falei, nossa, tive insônia ontem. Ela, mas por quê? Aí eu falei, não sei, ela falou assim, a gente sempre sabe. Para e pensa, a gente sempre sabe por que teve. Eu naquela vez tinha sido tipo alguma coisa assim, tipo, aí fiquei vendo série até muito tarde, aí perdi o sono, entrei num fluxo de começar a pensar e aí procurar, que aquela coisa, né, tipo, aí hoje eu vou dormir cedo, daqui a pouco tu tá pesquisando a carreira do ator que passou no fundo da série. Isso acontece muito comigo. Ou de não se desligar, né? Mas eu achei muito boa essa coisa, que eu acho que vem de encontro com o que tu falou. Tô procurando o arroba aqui. Vem de encontro com o que tu falou. No fundo, a gente sabe por que a gente está tendo aquelas vezes um momento de ansiedade. Então, é uma viagem, é uma coisa, uma fase no trabalho, um problema no relacionamento. O que está te gerando aquilo, né? O distúrbio de sono é um dos... Eu achei, é @Bia. Não é @Bia, não. Eu achei. @Bruna Goulart. E ela falou uma coisa que pra mim acontece muito. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e no meu Twitter, @Twitter, @Luxo e Riqueza. Twitter é o do Twitter, tá? Perguntando dos gatilhos que disparam a ansiedade, como a Bárbara falou no começo do programa. Aí a Bruna Goulart disse
ela veio bastante. Ó, a coisa é bem mais feia, porque não. Eu vou resumir a ideia dela, tá? Porque não necessariamente tem um gatilho, né? Às vezes as pessoas se confundem. Porque muita gente fez graça do tweet, fez piada, brincou com coisas, o que é normal, gente. Estamos na internet. O pessoal recebeu aquele post. Que post, desculpa. Esse que eu fiz do Conte os 3 gatilhos sobre ansiedade. Tá. Muita gente entrou e botou assim. 3. Batata frita, Não, milkshake e... Não, ai, 3 coisas, 3 gatilhos. A pessoa botou estudar. Enfim, fez a graça da internet. Entendi. E a Bruna trouxe a conversa pro real. Ela que, pelo que eu entendi, tem um transtorno de ansiedade. E ela alertou pra história de que realmente não precisa ter um gatilho. E aí eu disse pra ela, nossa, é horrível. Acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. Piores são os pensamentos horríveis que vêm durante a noite e a sensação de mal-estar. Aí ela diz, nem sempre tem um gatilho, né? Tem vezes que que tu tá muito... Olha, deve ser lá do Rio Grande do Sul. Tem vezes que tu tá muito alerta e não consegue relaxar. Aí eu disse pra ela, às vezes fico me martirizando tentando descobrir. Ela disse, não fico tentando descobrir, porque fica naquela pira, por que eu tô acordado agora, pensando nada sobre nada, mas totalmente ansioso? E ela diz, eu não fico tentando descobrir, mas fico mais estressada por não saber de onde vem. Isso eu acho que é muito difícil, não saber de onde vem. Aí eu levo para o consultório, falo, olha, eu consegui, na maioria das vezes, achar de onde vinha. Mas eu acho que tem gente que não descobre de onde vem. Porque é isso que Quando a a gente tá Camila falando. quando a Camila mesmo quando ela tem os Depois, ataques de quando pânico, ela não, eu acho que vem de uma personalidade, não sei se é a palavra, mas vem de uma sabe que é uma construção de vida? característica, no caso dela. Mas eu já estive com a Camila em muitos momentos que ela teve. E eu falo pra ela assim, ó, respira e tal. Mas é isso que eu tô te falando. Não é que ela tá num lugar e amanhã ela tem. E não necessariamente era antes de uma viagem, ou era antes de uma apresentação, ou era antes do, sei lá, do aniversário, de uma festa, de uma questão social. Às vezes é isso. Ela tava aqui, tava tudo bem. E vem essa sensação. Às vezes você ficou com a sensação, no meu caso, de que tem um conjunto de fatores lá na vida rolando que vão te deixando ansioso, tá? Eu tenho, às vezes, essa sensação. Não tem uma coisa sim. específica. E tem uma coisa é o conjunto da obra, e sabe? isso é uma coisa muito importante da gente também trazer nesse programa, que eu acho que a gente não falou ainda, que é a vida moderna. Os prazos, a internet, as redes sociais. Não as redes sociais não só no sentido de as outras pessoas sendo felizes. Não, mas é assim, aquela notícia chegando toda hora, um WhatsApp bombando, um e-mail, a correria da vida, os compromissos. A vida está mais agitada. Sobre isso, o Drauzio tem um vídeo no canal dele que é... O título tem ansiedade, mas acho que aquilo ali é bem SEO, tá? Mas a discussão fica mais em relação ao como a modernidade mexeu com a gente. E ele fala uma coisa logo no começo do vídeo. Gente, o canal do Drauzio é super legal, né? O Dr. Áuzio, eu amo o Dr. Áuzio. E ele fala assim, antigamente você queria se livrar das coisas, você ia para um canto e ficava livre. Agora você tem o celular na mão. E é verdade, né? Isso que você tá falando. Exato. E a maioria, eu estudo muito por causa da Capricho, comportamento adolescente, e é da onde... É por onde os especialistas começaram a estudar o impacto do celular, redes sociais, internet, tudo junto. E se fala muito como rede social no celular é um gerador de ansiedade. Isso. Né? Porque é o aviso do WhatsApp. É o scrollar o Instagram sem motivo. Aceito notificações de push? Não. Vamos todo mundo junto agora. Eu não tenho nenhuma, sabia? Não aceitar as notificações de push. Vai ficar tudo bem se demorar meia hora pra responder alguém, né? Às vezes eu vejo na tela. A sua tela tem algumas coisas que aparecem. Algumas, WhatsApp, sim. né? Que você usa muito o WhatsApp pra falar com todo mundo o tempo todo. Eu falo, gente, se eu ficasse lendo notificação o tempo inteiro, eu ia morrer. Mas a minha só aparece assim, tipo, chegou uma notícia nova. Não chega qualquer não vem o texto. Notícia, uma coisa nova. Não tem. Eu queria propor um desafio. A gente pensou muito, viu o desafio que eu propus? Não vi. Tá. Eu fiquei muito ansioso com a pauta, eu não abri mais depois. Esse programa tá sem... Juro, esse programa é a melhor desculpa pra eu não fazer o que eu não quero, porque tudo me gerava ansiedade, aí eu não quis olhar. E tudo bem, gente. Acho que isso é legal também. Tudo bem a gente Desculpa não fazer... não ter olhado. Não, imagina. Mas pra mim começou a ficar difícil demais. Eu quero propor um desafio. O Thiago não sabe ainda, então eu vou falar aqui no ar. Se ele não gostar, a gente fala que não. A gente cria juntos. Eu pensei no... deixa eu ver o que eu botei exatamente a palavra. Opa, cadê? Aqui. Estamos bem, eu fiquei com a dúvida da palavra. Estamos bem desconectados, concentrados, porque eu acho que o hiperfoco é um problema para quem é ansioso. Parece que a gente coloca Terrível. uma lente de aumento
né, as pessoas, quando eu vejo as pessoas me contando algumas coisas, tipo tu, assim. É né, lente de aumento. o exemplo é uma que catástrofe. o exemplo que tu deu da gravação do Fê, tipo, tinha uma câmera em cima de mim, mas assim, Aí eu falei, era o Projac. Não era, gente. não era, tá? E assim, era o Projac. Não, e a verdade é assim, eu vou contar pra vocês, acho que é um exercício legal. Ai, que legal. Vou contar pra vocês o que estava acontecendo e o que o Thiago viu. O Thiago falou, estávamos no Projac, muitas câmeras e tal. A gente estava numa mesa de restaurante, nós e 4 amigos. E um desviajante. E um dia viajando. Eu, o Thiago e o Fê, que somos muito amigos, que já estamos em mesas há 10 anos e conversando. 15 anos E mais quase, o Vitor né? e o Reni, que são 2 grandes amigos do Fê, que também são nossos amigos, e a gente só tinha que conversar. Não Agir tinha roteiro. naturalmente. Haja naturalmente. Ai, que horror isso. Não tinha roteiro, não tinha pauta, não tinha nada. As pessoas foram super legais. As pessoas foram super gentis, as pessoas, não, fiquem aí conversando, a gente tá filmando, podem se mexer. Assim, tudo bem, às vezes eles falavam assim, só mexe a cadeira um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas assim, era simplesmente fica aí conversando com os teus amigos. E o Thiago, em vez de estar ali conversando com os amigos, ele tava tipo, meu Deus, tem uma câmera me filmando. Então, é coisa do Exatamente. hiperfoco. Hiperfoco total. E aí, o desafio que eu queria propor é o que te tira desse lugar. Eu não sei, então, Acho legal se isso. estamos bem desconectados ou estamos bem concentrados em outra coisa. Eu fiquei com essa dúvida. Vocês estamos bem nem aí. Adoro. Estamos bem, nem aí. Nem aí. Tô nem aí. Então, assim, o que te leva, o que te faz né? Ficar na paz. Ficar na paz. Sabe? Então, é tomar um café, é dar uma risada com teus amigos, é assistir Netflix, é ler um livro, é correr, Correr pra mim é muito bom. é ouvir podcast, enfim, o que é tipo brincar com o teu sobrinho ou com a minha filha. Aparecem umas coisas muito legais. Eu perguntei isso ontem também. Tem gente que eu faço isso também. Assiste a série favorita. É tomar um sorvete na padaria, Toma andar um com a sorvete gente. na padaria. Será que alguém vai pegar essa referência? Ah, espero que sim, gente. Esse homem é uma lenda da MPB. Então, eu acho que pode ser. Estamos bem nem aí. Estamos bem nem aí. Gostei muito. Eu quero fazer um bem especial e participar de fato desse desafio. Vocês sabem que eu participo Você sempre. Vocês já faz perceberam, né? Agora bonitinho. já o nosso querido @luxo e riqueza. Gente, 10 mil. Nossa, estava ansioso por esse número. Arrasta pra cima. Ele vai chamar esse programa. Inclusive, ele vai botar no Arrasta pra cima o desafio. Vou botar. Eu não vejo a hora, eu vou subir um monte de vídeo do YouTube no Arrasta Pra Cima, um monte de programa do Estamos Bem. Nossa, eu vou ficar arrastando pra cima, me aguentem. Nossa, nunca Primeiro eu vou mais para. esperar firmar o número, né? Vai que vai uma debandar. Pra mim é batata. Eu começo a fazer stories tremidos, como sempre, eu perco seguidores. Então eu vou dar uma segurada pra dar o 10 e 100. Eu vou te dar um pop fan pra tu Bom, colocar. você precisa comprar outro, já compra um pra mim. Vamos fazer o seguinte, vamos ler um caso pra gente encerrar esse programa e não ficar sem caso nenhum. E a gente vai retomar essa história lá na parte 2, certo? Certo, mas vamos começar um caso então. Tu quer ler primeiro ou Pode tu ler quer... você. Eu acho que o ler, inclusive, é um exercício, sabe? Eu fico pensando na sala de aula. Lembra quando eu lembro. Isso é uma coisa que as pessoas fazem com a gente, né? Ler pra turma no colégio. Ai, tinha. E eu lia bem, eu tinha que ler, sabia? E sempre lembro do menino que lia muito nervoso, assim. E eu ficava pensando, ai, tadinho, gente, não faz ele ler, professora. Fazia. Eu tinha uma professora de geografia que lia o ponto inteiro com a sala. Aquilo já era um pouco de preguiça. Lia eu o quê? acho. O ponto inteiro. Que a que é o matéria ponto? toda. O ponto? O ponto, a matéria toda. Nossa, nunca ouvi falar o ponto. Não, antigamente dizia isso. Acho que as pessoas novas não falam mais. Eu sou muito mais nova que tu, né? Sim. Não estamos bem, Dantinhas. Vamos pro Não Estamos Bem, então? Roda aí o piririririm. O Não Estamos Bem. O Dantas lembrou bem a gente agora. E se você quiser mandar um caso, uma história, um problema, pode mandar para o podcast estamosbem@gmail.com. Isso. E a gente geralmente lança o tema do programa que a gente vai falar nas nossas redes sociais, que a gente já falou, mas a gente não custa repetir. @podcast Estamos Bem no Instagram e Estamos Bem Pod no Twitter. A gente geralmente compartilha também nas nossas particulares. Eu sou @da_Bárbara em todas as redes. O Thiago é Twitter no Twitter, que ele é engraçadinho. Enjoada. E @luxo e riqueza, enjoada, @2, enjoada 2, Rica. número 2, Primeiro enjoada, depois rica. no Instagram, tá? Então, esse foi um dos casos que a gente recebeu e a gente selecionou.
Qual que é o título? Eu quero saber se tu que deu o título. Eu acho que eu coloquei. Não lembro. Segurem as baquetas. A ansiedade está atrapalhando meu sonho de ser baterista. Ah, fui eu que eu dei. Fui eu que dei esse título aí. Olá, benzões. Meu nome é Denvers. Nome já trocado. Deve ser um baterista e eu não tenho essa referência. Eu né? também não. Achei que Denver fosse o nome real. Tenho 29 anos, sou ariana, embora não manje o que isso significa, mas como todos mandam os signos, também estou mandando. KKK. Continue mandando, gente. No final, no programa 100, a gente vai ver quais são os signos que mais escreveram pra gente. O Dantas tá O anotando. Dantas vai tabular Vou fazer isso. data Dantas. Dantas Folha. Data Dantas. Data Dantas. Fiquei muito feliz com o tema da ansiedade, pois é algo que queria muito ouvir, pois ela tem sido um problema para mim há algum tempo. Sempre que vai ter algo interessante e importante para fazer, fico ansiosa demais e muitas vezes acaba nem rolando ou não rolando muito bem. Sou um projeto de baterista, estou fazendo aulas ainda, estou tocando até bem. Porém, quando vou ter prática de banda com a galera, que deve ser tipo o show, né? Quando é o valendo aí, né? Eu fico muito nervosa, ansiosa e travo. Ou erro o ritmo ou não consigo fazer as viradas no tempo. É bem embaçado. Embaçado é uma coisa muito de São Paulo. Achei engraçado. Na última semana, fomos ter uma aula e tinha um arranjo relativamente fácil para fazer. E na hora não saiu de jeito nenhum. Fico ansiosa e por isso faço antes do tempo. E isso vai se tornando tão cansativo que fico frustrada ao não conseguir acertar. Ontem fui fazer o mesmo arranjo sozinha na aula e saiu muito de boa. O professor até me questionou porque agora saiu e no dia não. E eu disse que foi por causa do nervosismo, ansiedade. Me ajude, benzões. O que eu faço para controlar essa ansiedade? Beijos. Aí tem um problema prático, né? Um problema bem prático é que eu acho que tem algumas coisas que ela pode fazer. Um é prática traz a perfeição, né? É se colocar para teste, isso ela já está fazendo e isso é legal. Vai fazendo. Um dia a coisa vai sair naturalmente. Eu pensei numa coisa interessante agora. Eu tinha muito... Eu até contei no programa já, tem uma história clássica de uma apresentação para o presidente da Abril que eu surtei. Mas eu tinha muito essa questão de fazer apresentações e ficar muito ansioso antes e ficar uma porcaria assim, literalmente, de eu não conseguir falar, né? De ficar muito ruim a apresentação. Nesse caso, para mim, a prática foi a melhor coisa. Porque quando eu assumi a Capricho, eu fui obrigado a me apresentar muitas vezes por semana para muitas pessoas que eu não conhecia. Muitos parceiros de licenciamento. Então, o tempo todo eu estava no centro da atenção daquela marca. Eu que tinha que falar sobre ela. Eu que tinha que ir lá na fábrica de tênis. Eu que tinha que ir na fábrica de perfume. Eu que tinha que ir na Cacau Show. Eu que tinha que fazer tudo. Aí ali, hoje, eu entro para fazer uma apresentação, eu já tô mais de boa. Então, é tipo... Foi um... É gera um desconforto, mas aí virou tão natural para mim que eu acho que essa história também de treinar ajuda. Esse caso da Danvers vai bem no exemplo do que a gente falou de uma situação desconfortável, desconhecida, e que aos poucos vai virando confortável, conhecida. E aí tu vai te sentir mais presente ali. O complicado é que isso te impede de te apresentar, né? Então isso é ruim. E se a gente fizer isso, tentar aquele truque de imaginar que tá todo mundo pelado? Joga o desconforto pros outros. Eu nunca usei isso. Você já usou isso? Nunca usei, mas nunca assim... usei. Tem umas pessoas que eu prefiro não imaginar peladas, eu acho. Não, o que eu acho que me ajuda, o pelado é um exemplo, mas o que me ajuda é pensar que tá todo mundo, ninguém tá, 100% seguro nunca, entendeu? Então tu meio que, veste uma camiseta ali, vai, o melhor que eu posso fazer agora, faz com sinceridade, faz com vontade. Tem um pensamento muito interessante que é o pior que pode acontecer. É isso que eu ia falar agora, que pra mim adianta. Worst case scenario pra mim funciona muito. Eu tô aqui que eu vou errar agora aqui a bateria. Se você errar, você vai sobreviver. Eu acho que é importante saber isso. Isso pra mim ajuda muito, mas claro, a gente sempre quer fazer o melhor possível. Claro, mas às vezes a gente não controla o que vai sair, entendeu? Então assim, Então acho que tem duas práticas aí, não só a prática. Tentando. E eu acho que tem a prática em público. Então, de repente, você tem que fazer umas apresentações para os familiares, entendeu? E treinando assim, small crowds até big crowds. Porque ela tem uma questão que ela acerta no ensaio, quando vai se apresentar não consegue. Será que se ela for se apresentando, junta uns 10 amigos e faz na frente deles, você não vai criando uma casca aí, vai tornando essa situação mais natural? Para mim, a questão de me apresentar em público adiantou eu fazer muitas. E aí hoje eu fico bastante tranquilo em fazer, talvez seja isso. Ou então eu vou topar umas apresentações aí, vai ter, vou tocar no pub, vai. Não, e assim, onde? Vai. A prática traz a perfeição, acho que ela também tem que entender muito a personalidade dela, e isso eu acho que na ansiedade, e para tudo na vida, claro, mas assim, na ansiedade isso aparece muito, o autoconhecimento é muito importante, né, a reflexão para entender
Porque eu sou uma pessoa que, se eu faço muitas vezes a mesma coisa... por exemplo, eu lembro da minha apresentação do TCC. Eu apresentei uma vez para minha família e depois eu fui pro valendo, entendeu? Quem sabe fazer... Eu sou Faustão. Quem sabe fazer ao vivo, eu prefiro fazer de uma vez. Porque se eu ficar fazendo muitas vezes, eu vou entrar numa coisa tipo de... Nossa, mas o que eu devia ter falado aqui? Eu errei ali, tararara. Então, eu prefiro abrir o Stories e fazer um vídeo e errar e deixar lá, do que apagar e fazer de novo, porque aí tu vai ficar procurando uma perfeição que não existe. Mas quando eu falei, você entendeu que não era de perfeição, né? Não, que é sim. mais, tipo, se acostumar com essa exposição. É isso, Você se apresenta em público, então se apresente em público mais vezes. Isso. Gente, Barbra Streisand. Tem mais uma cantora foda. Eu não vou lembrar agora. Grandes artistas que se apresentam no palco, tem essa questão aí, e estão aí fazendo show. Então, Chama a gente pra ver você tocando bateria. Chama, David, eu vou adorar. Tá bom? A gente ainda tem muita coisa pra falar sobre ansiedade. Sim, vamos retomar isso no programa da semana que vem. Então fica com a gente na parte 2, tá bom? Um beijo, gente. Beijo. Estamos bem. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.